28 de setembro, Café com Deus Pai. Seguro só em Jesus. Eu fui morto com Cristo na cruz. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Gálatas, capítulo 2, versículo 19 e 20. Imagine-se como um pai ou uma mãe que florescem em amor, ficarem presos em uma casca de frustração, amarguras e espinhos. Talvez até agora você tenha se sentido preso a isso. Mas Deus olha para você e diz: Você é uma árvore promissora, mas para florescer e frutificar, precisa se entregar à transformação. Essa metamorfose começa quando nos desprendemos do mundo e abraçamos a filiação divina, graças ao sacrifício de Jesus. Ao morrermos para nossas inclinações pecaminosas, passamos a viver pela fé, brotando em uma existência autêntica e frutífera. Paulo, com sua vida transformada, atestou essa verdade ao encontrar propósito e sentido pleno em seu vínculo com Deus. Convido você a um despertar espiritual. Abra seu coração para Deus, permita que Ele transforme sua vida, cure seus traumas e o leve a viver em novidade de vida. Como a semente que deixa para trás sua casca morta para germinar, é hora de abandonar tudo aquilo que está impedindo você de ser quem Deus sonhou que seja. Chegou o momento de você se entregar totalmente a Jesus e deixar que Ele conduza a sua vida conforme os planos que o Pai tem para você. Ninguém melhor do que Jesus para compreender as circunstâncias contrárias, pois Ele levou sobre si as nossas dores e por suas pisaduras fomos sarados. Hoje, tudo o que Ele quer é curar suas feridas, libertá-lo de toda prisão e levá-lo a viver a liberdade do céu na terra, levando-o para uma experiência mais extraordinária de sua vida. Qual a sua decisão? Entregar-se a Ele ou permanecer onde está? A frase de hoje é: sem Jesus, no final, tudo é morte, mas com Jesus, tudo é vida, até mesmo na morte. Então, essa frase de hoje, quando fala que sem Jesus, no final, tudo é morte, nós sabemos que todos nós temos uma certeza só nessa vida, que um dia nós vamos morrer. Sem Jesus, no final tudo é morte, porque nós morremos na carne e quando estamos sem Jesus, morremos também no espírito, porque entramos na morte eterna sem Jesus. Agora, com Jesus, tudo é vida, até mesmo na morte, porque com Jesus, tudo é vida. Com Jesus,
estamos aqui nessa vida terrena, mortal, mas com Jesus nós recebemos o Espírito Santo, que nos faz encontrar o sentido dessa vida e até mesmo na morte, quando morremos, herdamos a vida eterna. Entramos para o gozo eterno quando estamos com Jesus. É por essa razão que a mensagem de hoje tem como título que seguro só em Jesus. Só em Jesus realmente temos um seguro. O seguro nessa vida. Um seguro garantido, onde ele garante nesta vida a paz, a alegria, a força, a graça, a salvação, a sabedoria, o entendimento, a proteção, o escudo contra todos os males, o livramento. Ele garante todas as coisas: a provisão, o alimento, o pão nosso de cada dia, a harmonia na família, no casamento, a porta de trabalho, a empresa, as vestes, as roupas, o calçado. Em Jesus, nós temos um seguro para essa vida e para a outra vida. Aqui no versículo de hoje, aqui de entrada, Paulo foi quem escreveu esse versículo. Ele escreveu: Eu fui morto com Cristo na cruz. Então, Paulo estava contando para o povo da região da Galácia. O povo que nascia na região da Galácia se chamava Gálata. Então, ele escreveu essa carta para os Gálatas, a região da Galácia. E ele escreveu para eles esse texto que nós lemos aqui na mensagem de hoje. Eu fui morto com Cristo na cruz. Ele estava dizendo, da mesma forma como Cristo se entregou totalmente para Deus e aceitou morrer na cruz para que desse salvação para a humanidade, da mesma forma como Cristo cumpriu o seu propósito, da mesma forma como Cristo recusou fazer a sua própria vontade e aceitou obedecer à vontade do Pai, morrendo na cruz, Paulo está dizendo: eu também morri com Cristo na cruz. Da mesma forma como Cristo valorizou mais o propósito na vida dele do que a própria vida, eu também fiz a mesma coisa. Eu renunciei à minha vida para ser um pregador do reino de Deus. Foi isso que Paulo fez. Os que não conhecem a história de Paulo, Paulo ele era fariseu. Ele foi criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um fariseu de muita fama e que muitos queriam ser alunos de Gamaliel. E Paulo foi aluno de Gamaliel e ele era um dos principais que lideravam a sinagoga. Tanto que, se você abrir a Bíblia em Atos, no capítulo 9, você verá, aliás, a partir do capítulo 6, no capítulo 6, 7 e 8. Atos, capítulos 6, 7 e 8. Você vê que ele liderou o apedrejamento de Estevão e que depois que Estevão foi morto,
ele foi até os principais da sinagoga, pegou cartas para matar os cristãos e ele recebeu as cartas que davam autorização para que ele perseguisse os cristãos. Isso mostra que ele tinha influência e ele tinha autoridade para conseguir as cartas e liderar expedições para matar os cristãos. Mas ele, quando teve um encontro com Jesus em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, o capítulo 9 é onde ele teve o encontro com Jesus. Como foi o encontro de Paulo com Jesus? Ele estava com as cartas para perseguir os cristãos na região da Síria. E quando ele estava no caminho, ele viu uma grande luz que o deixou cego. Então ele caiu e ouviu uma voz: Por que você me persegue? Então ele perguntou: Quem é que fala? E Jesus disse: Sou eu, Jesus. É a mim que você persegue. E ele disse: O que eu devo fazer? E aí Jesus disse a ele para que entrasse na cidade. Ele entrou na cidade, ficou ali durante 3 dias, aguardando para receber a visita de um profeta chamado Ananias, que orou por ele. Então as escamas dos seus olhos caíram e ele pôde voltar a ver, e desde ali ele começou a seguir a Jesus. Então ele fala que eu fui morto com Cristo na cruz. Eu abandonei a vida que eu tinha. Paulo poderia continuar vivendo com a influência, o poder que ele tinha. Ele largou tudo para estar com Cristo. E aí ele diz, continuando aqui na tela, no versículo de hoje: Eu fui morto com Cristo na cruz, assim já não sou eu quem vive. Então ele está dizendo: não sou eu quem vive, eu não vivo a vida que eu quero, mas Cristo é quem vive em mim. Ou seja, agora Cristo fala os propósitos, o plano, o projeto para a minha vida, e Cristo vive em mim. Eu faço o que Cristo me fala para fazer. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus. Então, a vida que eu vivo a partir de agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Então, aqui ele fala que ele deixou a vida dele, transformou a vida dele para viver para Cristo. E ele vivia para Cristo pela fé. Por quê? Porque Cristo me amou e se deu a si mesmo por mim. Então ele, para louvar a Deus, agradecer a Deus pela morte que o Filho de Deus entregou na cruz para nos salvar, amando a nós, por esse amor, Paulo entregou a vida dele para pregar o reino de Deus. Ele entendeu que só há seguro em Jesus. Só Jesus garante esta vida e a vida eterna. Então, que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua vida, que você não fique numa casca de frustração, de amarguras e de espinhos, mas que você venha romper toda a casca e venha viver uma vida autêntica e frutífera. Como ele lançou aqui esse convite, lendo esse parágrafo que está aqui na tela.
convido você a um despertar espiritual. Abra seu coração para Deus. Permita que Ele transforme a sua vida. Cure seus traumas e o leve a viver em novidade de vida. Como a semente que deixa para trás sua casca morta para germinar, é hora de abandonar tudo aquilo que está impedindo você de ser quem Deus sonhou que você seja. Chegou o momento de você se entregar totalmente a Jesus e deixar que Ele conduza a sua vida conforme os planos que o Pai tem para você. Ninguém melhor do que Jesus para compreender as circunstâncias contrárias, pois Ele levou sobre si as nossas dores e por suas pisaduras fomos sarados. Esse texto aqui, de que Ele levou sobre si as nossas dores e por suas pisaduras fomos sarados, está escrito em Isaías, no capítulo 53. Lá está escrito que Jesus levou sobre si as nossas dores e que pelas suas pisaduras, pelos sofrimentos dele, nós recebemos a cura do nosso mal. Hoje, tudo o que ele quer é curar suas feridas, libertá-lo de toda prisão e levá-lo a viver a liberdade do céu na terra, levando-o para uma experiência mais extraordinária de sua vida. Qual é a sua decisão? Entregar-se a Ele ou permanecer onde está? Então, lendo mais uma vez a frase: sem Jesus, no final tudo é morte, mas com Jesus, tudo é vida, até mesmo na morte. Tem um texto em João, no capítulo 11, quando Jesus ressuscita Lázaro dos mortos e ele está conversando com uma das irmãs de Lázaro, que tem dúvida a respeito do poder de Jesus. E ele diz para ela assim, que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então Jesus estava dizendo, quem crê em Jesus pode estar com uma vida em situação de morte, uma vida com amarguras, com tristeza, com depressão, com ansiedade, com todo tipo de doenças. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você quer ter vida a partir de hoje? Eu não sei como você tem vivido até aqui, mas o Senhor Jesus promete derramar o seguro dele sobre a sua vida. E se você vier a falecer, ele garante a vida eterna. Ele traz segurança para essa vida e para além da morte. Para ter esse seguro, basta você aceitá-lo como Salvador da sua vida. Aceitar a Jesus como Salvador da sua vida significa que você reconhece que quando ele morreu na cruz, o sangue dele te limpa do pecado. Limpo do pecado, você se torna filho de Deus. Sendo filho de Deus, você recebe o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus, para guiar você aqui nessa vida, e você recebe vida eterna, o seu nome escrito no céu, no livro da vida, que é o livro onde está o registro de todos os que receberam Jesus nessa vida. E com esse registro, na sua morte, você recebe a vida eterna. Jesus garante o seguro nessa vida e na vida além da morte. Só Jesus derrama essa garantia sobre todos os que recebem Ele. Então, se você quer receber esse seguro, se você quer receber essa segurança, essa garantia,
de vida nesta vida e vida eterna na morte, faça essa oração para receber Jesus na sua vida. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para te seguir aqui até a eternidade. Em nome de Jesus, amém. Com essa oração, você confessou que Jesus é o seu único e suficiente Salvador. Ele é suficiente. Ele é suficiente. Você não precisa fazer nenhuma prece e oração a nenhuma imagem, a nenhum santo e a mais ninguém. Somente a Jesus. Ele é suficiente porque ele, sendo Deus, assumiu a forma humana, uma forma frágil, e nessa forma humana e frágil ele aceitou morrer na cruz como um condenado, assumindo o nosso lugar, para que hoje tivéssemos o perdão dos pecados. O sangue dele nos purifica de todo pecado. Então, ore apenas a Jesus. Procure uma igreja onde você possa orar e seguir a Jesus, lendo a palavra, que é a Bíblia, e colocando ela em prática, pregando para outras pessoas. Você não precisa orar a nenhum anjo, a nenhuma imagem, a nenhum santo, mas apenas diretamente a Jesus, porque é com ele que recebemos a salvação e recebemos o perdão dos pecados. Ele morreu na cruz por mim e por você, o sangue dele nos limpa do pecado e o sangue dele basta. Pelo sangue dele você recebeu vida para essa vida e para além da morte. Procure uma igreja que prega que todas as orações devem ser feitas exclusivamente a Jesus. E siga-o nesse lugar até o final. Ele vai ajudar você a encontrar o propósito e a seguir no caminho certo. Hoje é o dia 271 de 365. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 111 e a palavra-chave de hoje é transformação. Permita-se ser transformado, ser transformada pelo nome de Jesus. Permita experimentar a mudança como Paulo experimentou na vida dele para ser um seguidor de Jesus. Ele garante vida nessa vida e vida eterna. Deus abençoe a sua vida. Vamos agora para a leitura bíblica, que é o Salmo 111. Salmo 111. Louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o coração, na assembléia dos justos e na congregação. 2. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. Veja que o versículo 1 fala: louvem, louvai ao Senhor. Louvarei ao Senhor de todo o coração, na assembléia dos justos e na congregação. Então ele está dizendo: eu vou louvar a Deus entre os justos. Os justos são os que se ajustam para obedecer à vontade de Deus. Pense, uma roupa justa é uma roupa bem colada. Então aqui os justos são aqueles que estão bem colados em cumprir a vontade de Deus.
ele está dizendo: louvarei ao Senhor de todo o coração na assembleia dos justos, na assembleia daqueles que se ajustam, que se alinham, que cumprem a palavra de Deus, e na congregação. O versículo 2: Grandes são as obras do Senhor. As obras do Senhor são a transformação, a mudança da nossa vida, a restauração do casamento, a presença do Espírito Santo trazendo vida para aquele que estava em depressão, em ansiedade, preocupado, a cura daquele que está doente, a renovação da fé e da graça para aquele que se sente enfraquecido nessa vida. Essas são as grandes obras do Senhor. Grandes são as obras do Senhor. Além dessas obras, também as coisas criadas na natureza. A beleza do céu, a beleza da chuva, as plantas, as flores, os animais, todas as coisas criadas revelam a grandeza de Deus. Tudo que Ele deixou para nós, grandes são as obras do Senhor. E essas obras são procuradas por todos os que nelas tomam prazer. Quem toma prazer nas obras do Senhor? Aqueles que recebem a Ele. Eles buscam as obras do Senhor. Eles buscam no Senhor em oração receber a restauração, a paz, a fé, a harmonia, a alegria no Senhor. Se você busca a Ele, se você toma prazer no Senhor, Ele pode fazer essas grandes obras na sua vida também. Você que recebeu Jesus nessa mensagem, nessa meditação de hoje, Ele vai fazer grandes obras na sua vida. Versículo 3: Glória e majestade há em sua obra, e a sua justiça permanece para sempre. Toda obra que Deus faz vem com glória, vem com alegria, vem com majestade. Ele é Rei dos Reis. Ninguém impede Ele de fazer a mudança e a transformação sobre aqueles que recebem Ele. Ele vai realizar a obra grande na sua vida. E a sua justiça, a justiça que é dele, permanece para sempre. Quando Ele realiza a vontade dele na nossa vida, Ele muda a nossa vida para sempre. Quem estava preso a um vício, quando recebe a obra de Deus na sua vida, a justiça de Deus, fica verdadeiramente liberto para sempre. 4. Fez lembradas as suas maravilhas. Piedoso e misericordioso é o Senhor. Então, Ele fez lembradas as suas maravilhas quando Ele faz uma obra, aquela obra fica registrada como testemunho na vida de todos os que recebem Ele. As pessoas sempre lembram do que Ele fez por elas, na vida delas. Ele é piedoso, Ele é bondoso, Ele é misericordioso. A palavra misericórdia vem de duas palavras, miséria e cordes. Cordes significa coração. Quando fala que Ele é misericordioso, Ele nos abraça para junto do coração dele, embora as nossas misérias, apesar das nossas misérias. Então, misericordioso quer dizer Ele nos abraça para perto do coração dele, mesmo com as nossas misérias. Então, Ele é bondoso e misericordioso, é o Senhor. Ele nos recebe, apesar dos nossos erros, apesar das nossas misérias, dos nossos pecados. Foi por isso que Ele morreu na cruz.
porque Ele é piedoso, Ele é bondoso. Ele nos recebeu, mesmo sendo miseráveis. 5. Ele deu mantimento aos que o temem. Temer significa respeitar de maneira extrema. Ele deu mantimento aos que o respeitam extremamente. Lembrar-se-á sempre do seu conserto. Conserto com C significa aliança, significa pacto. Então ele lembrar-se-á sempre do seu pacto, da sua aliança, do acordo que ele deu para os que recebem ele como Salvador. Ele lembra sempre do pacto que ele fez. Ele lembra de derramar a bondade dele, de transformar a nossa vida para o propósito que ele estabeleceu. 6. Mostrou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. Então, Deus mostrou para todos os que são povo dele. Deus mostra o poder das obras dele, dando para o seu povo a herança das nações. Qual é a herança que Deus tem para todas as nações? A herança é a vida eterna. Porque nessa vida, depois que partimos dela, o que carregamos para o futuro, para a vida depois da morte? Não podemos levar nada daqui. Só podemos entrar no céu ou partir para o inferno. Só há duas alternativas. Quando estamos com Ele, vivemos uma vida plena e também recebemos a herança, que é a vida eterna. 7. As obras das suas mãos são verdade e juízo. Essas são as obras das mãos do Senhor. Ele prega a verdade e ele prega o juízo. A verdade é que só em Cristo recebemos a vida eterna. E ele também é o que faz o juízo. Fiéis todos os seus mandamentos. Quando ele dá um mandamento, ele vai cumprir tudo o que ele prometeu. Versículo 8. Permanecem firmes para todo sempre. São feitos em verdade e retidão. O versículo 8 está falando sobre os mandamentos do Senhor, está completando o versículo 7. Então, os mandamentos do Senhor, eles permanecem firmes para todo sempre. Jesus disse que a palavra dele vai se cumprir completamente. Ele disse: não passará nenhum acento e nenhum tio, porque as minhas palavras se cumprirão. Então permanecem firmes para todo sempre os mandamentos do Senhor. São feitos em verdade e retidão. 9. Redenção. O que é redenção? É o perdão. Perdão enviou ao seu povo. Ordenou o seu concerto. Aqui, concerto com C significa pacto, aliança. Ordenou o seu pacto, a sua aliança para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. Santo significa separado. Separado do quê? Separado do mundo, separado do que é comum, separado do que é ordinário. Deus, ele está acima, ele é altíssimo, ele mora no céu. Deus está separado do que é comum, ele é incomum, ele é extraordinário. Deus está acima do que é ordinário. Por isso você vê na Bíblia muitas palavras dizendo que ele é digno, que ele é altíssimo, que ele é santo. Quando dizemos que ele é santo, estamos dizendo, ele está separado, ele vai além desse mundo. Ele é superior a tudo que existe nesse mundo. Ele é santo. Então, ele é santo e tremendo é o seu nome. O nome dele é santo e tremendo. 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor significa
respeito extremo, respeito absoluto. O respeito absoluto ao Senhor é o princípio da sabedoria. Colocar o Senhor em primeiro lugar, colocar o Senhor como o primeiro em tudo na sua vida, é o princípio, é o começo da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Veja que ele diz que bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. Quando você obedece ao Senhor, você recebe um bom entendimento a respeito dessa vida, porque você encontra o propósito dele para a sua vida. E o seu louvor permanece para sempre. O louvor ao Senhor permanece para sempre. Se você louva ao Senhor, se você honra a Ele, entrega a sua vida para Ele, isso permanece para sempre. Todo louvor que você dá nessa vida é para Ele e você tem vida eterna. O seu louvor, o louvor para Deus, o louvor para Deus permanece para sempre. Deus abençoe a sua vida e o seu dia, que você possa atentar para o Salmo hoje 111, como diz o versículo 1: Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Deus abençoe a sua vida. Por que louvar ao Senhor? Vamos terminar aqui com a repetição do versículo 2. Porque grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. São grandes as coisas que Deus tem para fazer na sua vida, para trazer alegria, restauração, harmonia, paz, verdade, justiça e, sobretudo, vida eterna. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre, grandemente. Amém.